E voltamos. Vamos falar sobre uma coisa bem disruptiva. A parte de storage. Isso é um ponto importante, porque nessa questão de ser bem ágil, uma estrutura definida por software, a parte de storage ainda tem um pouco do conceito de ser bem tradicional. Então, a gente vai falar sobre um tema, vamos falar tema polêmico, mas a quebra de paradigmas. Falar sobre o SUSE Enterprise Storage, é uma solução de armazenamento definido por software, uma solução da SUSE. Ponto importante, pouca gente conhece, mas ela já ganhou vários prêmios, vários reconhecimentos como uma solução de armazenamento definido por software inovadora. Tá? Então, esses aqui são todos prêmios e reconhecimentos públicos que vocês podem poder consultar, poder tirar essa dúvida. Bom, falando em futuro, bem disruptivo, quais são hoje os desafios no data center tradicional? A quantidade de dados não estruturados que a gente tem, ele cresce de uma forma exponencial. Tem números que a gente pode falar que a área de armazenamento de dados ela diminui o preço em si, né, por gigabyte, a cada 25% por ano. Fica mais barato. Mas a gente cresce 40% de armazenamento de dados. Que agora a gente tem várias compliance, políticas de armazenamento de dados. A gente tem o Marco Civil, que seria uma normatização da internet, algumas regras, a gente tem que armazenar mais dados, e isso é uma coisa tão valiosa hoje em dia que a gente tem empresas que vivem dos nossos dados. Algumas empresas vivem dos nossos dados. E são dados não estruturados. Então, a ideia é quebrar um pouco desse paradigma que a gente tem tecnologias tradicionais. Eu preciso daquela caixa de armazenamento. A ideia é de quebrar esse paradigma. Então, pensando no futuro de um data center, é uma infraestrutura definida por software, fazendo um complemento com o OpenStack. É ter uma infraestrutura agile, mais ágil, focado também para o DevOps. A gente fala DevOps, você vê 50 cabeças levantando assim rápido, é uma palavra quente. A pergunta é, alguém sabe o que é DevOps? As pessoas só balançam a cabeça, ninguém tem como levantar a mão e falar, o que é DevOps? DevOps é uma cultura. É uma cultura que não tem que somente existir na desenvolvimento e operação. Ela tem que acontecer dentro, praticamente, de toda a operação de tecnologia da empresa. Tem que ter uma sinergia, DevOps é sinergia entre os processos, tanto de desenvolvimento como de operação. E cada dia nasce uma sopa de letrinhas novas e agora existe o DevSecOps. DevSecOps é desenvolvimento, segurança e operação totalmente integrado. A ideia é quebrar os paradigmas do nosso TI tradicional. Bom, a ideia é simplificar o gerenciamento do data center, do gerenciamento das suas informações e aumentar a velocidade de entrega dos dados. Bom, o que é o SUSE Enterprise Storage? Qual é a base dele? A gente falou do SUSE OpenStack Cloud, está bem no nome, o OpenStack. A gente sabe exatamente qual é o projeto que compõe a nossa infraestrutura como serviço. A nossa oferta de SUSE Enterprise Storage, armazenamento definido por software, é baseada num projeto chamado Ceph. E sim, aqui são todas as empresas que contribuem para o projeto Ceph. Nossa, João, você está na apresentação da SUSE e tem logo de outras empresas aí. Na nossa visão, a gente é open. Todas as empresas estão contribuindo, isso que é importante. Então, pensem que existe sim a questão de mercado, mas o importante é a gente estar contribuindo para o crescimento da tecnologia. Bom, o que é o Ceph? Nada mais é que um conjunto de servidores, se a gente olhar essa parte abaixo do RADOS, é um conjunto de servidores com discos na barriga, os JBODs são discos comuns, de servidores comuns, que eu vou montar um cluster de armazenamento unificado, e eu vou ter 3 métodos de acesso a esses dados: bloco, objeto e sistema de arquivos compartilhados. Então, a ideia é, o que é o Ceph? O que é o SUSE Enterprise Storage? É um cluster de armazenamento utilizando máquinas comuns, discos comuns,
unificado e eu tenho 3 métodos de acesso. Objeto, que está sendo... Muitas empresas já estão utilizando faz algum tempo, estão começando a adoção de Object Storage. Outros, sistema de arquivo clusterizado, então eu não preciso mais pagar ou ter outras funcionalidades, ou outro sistema de arquivos para clusterizar o acesso aos dados. E o tradicional, bloco. Ou aqui a gente usa como padrão o RBD para Linux ou o iSCSI para VMware, para Windows, Unix. É um protocolo comum. Bom, a adoção em si do projeto, falando do projeto Ceph. A gente vai falar do CERN, ou CERN, está aqui embaixo. Molécula de Deus. Aquela foi entre vários países. Esse é acho que o maior caso de utilização de Ceph Open, falando de projeto em si. Se não me engano, está em quase 80 peta o cluster deles. E cresce de uma forma exponencial. Eles precisam de muitos dados, dados não estruturados. E o CERN hoje é praticamente um caso do projeto Ceph em produção. Agora, por que o SUSE Enterprise Storage é diferente de qualquer outro entrega? A SUSE investe muito na parte de armazenamento do SUSE Enterprise Storage. A gente vai poder ver aqui. Primeiro ponto, o OpenTIC. O OpenTIC é uma interface gráfica, web, gerenciamento totalmente interativo, para que vocês tenham total controle da storage. Quando eu falo total controle, em mínimos detalhes da sua storage. Aí, para quem já trabalhou com storage, você não precisa mais de cliente Java para rodar, para acessar a storage. É tudo interface web. De qualquer lugar você acessa e gerencia a tua storage. Poxa, meu Java não é compatível com o cliente da storage, eu não consigo acessar para poder alterar. Isso não existe mais. E a parte de orquestração, eu consigo sair de 10 para 1000 nós, ou 10.000 nós, com o mesmo procedimento de crescimento. Flexível, ágil, não existe dificuldade, totalmente orquestrado. Seguindo o mesmo modelo do OpenStack, eu consigo vir e crescer o meu ambiente de armazenamento, somente colocando máquinas no rack, executando uma sequência de scripts. De novo, isso não é um treinamento, mas se puder entender o passo a passo. Uma vez que as máquinas estão prontas com o SUSE, eu rodo Prepare, Discovery, edito algumas políticas, e aqui eu falo configura, entrega. Eu tenho alguns estágios que eu só rodo na minha máquina de admin e faço deployment do ambiente. Acho que essa aqui é a parte mais complicada que você faz, que é acessar o admin e rodar na linha de comando. Só isso. Só executar esses passos aqui. Mas tudo é orquestrado. Eu tenho que instalar o Ceph, eu tenho que configurar na máquina o Ceph, configurar os discos, basicamente só editar o arquivo de policy. E adivinhe qual é o formato desse arquivo? Chuta um. Que a gente falou agora há pouco. YAML file. Olha o conhecimento, ele passa de uma ferramenta para outra. A normatização, o mesmo formato que você escreveu em um arquivo, você escreve em outro. Então, você não tem que reaprender. E essa ferramenta que é chamada Salt, a gente vai ver em outras soluções da SUSE. Então, basicamente, você não tem que reaprender. Para cada ferramenta tem um formato de escrita. Essa aqui é totalmente padronizada. Então, depois que a gente tiver, por exemplo, implementado, eu tenho o SUSE Enterprise Storage rodando, eu tenho objeto, eu tenho Object Storage, eu tenho um sistema de arquivos, e hoje, exemplo, eu tenho só essas duas interfaces. Entrega o Object Storage para o meu ambiente e eu tenho o NFS. Poxa, eu quero crescer esse ambiente, ponho máquina no rack, seleciono aqueles processos e, com os mesmos scripts, eu começo a entregar para Linux, para VMware, para Windows e para Linux, por exemplo. Pensem que a ideia desse cluster não é ser somente para uma função. O nosso objetivo com essa ferramenta é servir múltiplos ambientes. Eu vou falar um pouco mais das diferenças entre o storage comum, uma tradicional, com uma SUSE Enterprise Storage. Adivinha que hora é? Hora do demo. Sabe o OpenStack? Era o Murphy que estava sentado ali atrás. Quem conhece o Murphy? Aparece nas empresas toda sexta-feira e puxa o cabo de rede, sabe? Está funcionando. E alguém já instalou o WordPress está funcionando. E se alguém quiser acessar, pode acessar 155
Pode botar a tela aqui, por favor. Quem quiser acessar, já está funcionando lá, 151.55.15.130. Fiquem à vontade. O WordPress já está lá. E, voilá! Esta é a interface do nosso SUSE Enterprise Storage. Perceba o nível de detalhamento que eu tenho os IOPS, tenho o throughput, eu tenho toda a capacidade do meu cluster, eu tenho quantidade de objetos. Perceba que eu tenho um crescimento dos objetos dentro da minha storage. Tenho como funciona a parte de agrupamento, mas, cara, a gente está no Expert Days. Vamos falar sobre um pouco mais de detalhe técnico. Conceito de pools. Perceba que eu estou gerenciando os pools aqui. Dentro desses pools eu tenho archiving, backup. Desculpa, está bem pequeno, mas vou tentar aumentar um pouco mais. Pronto. Backup, archive, containers. O que seria o conceito de pool nesse mundo chamado Ceph? Agrupamento lógico. Agrupamento lógico. Fazendo a comparação com uma storage comum. RAID 6, RAID 10. É um modo que ele vai distribuir os dados para você ter resiliência. Com RAID 10 eu posso perder até 2 discos, 3 discos de forma linear. Tem vários formatos. O conceito do pool aqui é exatamente isso. Eu vou falar para ele, eu quero que eu tenha uma réplica de 3 de cada dado que foi inserido dentro desse pool. Então, todo mundo, por exemplo, que tiver nesse backup, ele vai ter uma réplica de 3. Cada dado vai ter 1, 2 e 3. Beleza? Rapaz, não estou vendo o tamanho. Normalmente, quando você fala de RAID, por exemplo, RAID 10, você tem 50 discos, 60 discos, trabalhando em RAID 10. Você sabe qual o tamanho que está sendo entregue. Aqui não. Por quê? O conceito aqui eu estou definindo de forma lógica como eu quero a distribuição dos dados, com a resiliência que eu quero entregar para os dados. Beleza? Porque eu não quero te limitar e falar, olha, o tamanho da sua storage é 160 teras, 200 teras, mas é 200 teras RAID 10. Então, qualquer um que você criar dentro dessa storage vai ser RAID 10. Os discos são entregues para esse tipo de agrupamento. E o objetivo aqui não é isso. O meu cluster ele tem a capacidade de 120 gigas, por exemplo. E aquele pool que eu criei chamado backup, com réplica de 3, qual a capacidade dele? Qual o tamanho dele? 120. Mas pensem que 120 dividido por 3. Porque lembra que ele vai pegar o dado original mais 2. Dado original e mais 2. A gente vai ver isso aqui. Ó. Na hora que eu for criar a Loom ele chama de RBD. Mas isso aqui são conceitos do próprio Ceph. Vamos chamar de Loom. Se eu tentar criar, por exemplo, assim, Expert Days, e selecionar o pool chamado, deixa eu pegar aqui, Containers. Por exemplo, ele não está deixando eu utilizar tudo. Não está deixando eu utilizar tudo. Por quê? Porque ele sabe que o pool, que é esse agrupamento lógico chamado VMware, para que ele consiga atender a regra de replicação dele, eu só posso te entregar 20 gigas. Porque imagina se fosse réplica de 5 réplicas, por exemplo, teria que ter 100 gigas cru. Mas eu consigo ter um overbooking disso? Sim. Então, na hora que você for planejar o crescimento da tua storage, se você souber o crescimento vegetativo do teu ambiente, você só precisa entregar uma quantidade mínima. Depois você pode estender aos poucos. Você sabe exatamente quanto que você vai crescer. E, Aslan, legal. Então, posso vir botar o tamanho máximo que, por exemplo, de 19 gigas aproximadamente. Então, perceba que a ideia é você não vai ter mais a restrição. Deixa eu voltar para pools, para a gente poder ter essa noção. Porque eu tenho 120 gigas e todo mundo aqui tem réplica de 3. Mas o tipo de replicação, por exemplo, uma replicação, outros usam o chamado Azure Code.
Eu tenho chamado Crush Rule Set, é uma forma como eu quero distribuir os dados. Na storage tradicional tem lá discos Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 0. E aqui eu posso definir uma regra de distribuição, porque tudo é software, então isso aqui é um algoritmo. Eu posso falar que minha storage tem discos SSD e discos de SATA, por exemplo. Essa chamada rule set aqui, essas regras, posso falar que os dados só vão ser armazenados quando for, aqui tiver um 0, só em SATA. Ou melhor, só em SSD, para falar Tier 0. E a Tier 1 como o SATA. Eu posso distribuir e falar quais são os discos que vão participar dessa replicação. Simples. Aslan, legal. Então eu posso mixar vários tipos de tecnologia. Sim, uma vez um cluster de armazenamento com certo instalado, hoje a gente colocou SSD, hoje a gente colocou SATA. Poxa, daqui a 5 anos a storage vai estar rodando. Se NVMe, algum tipo de tecnologia mais nova de armazenamento, sei lá, velocidade da luz. Eu posso incrementar e adicionar isso no ambiente? Pode. Ele, uma vez implementado, você não precisa parar ele. É só adicionar mais máquinas novas e tecnologias. Por quê? Algoritmo. Tudo é baseado em peso. E uma vez implementado, se um disco queimar, a diferença disso, dessa arquitetura é, uma vez que um disco queimar, uma máquina queimar, sabe para quem eu ligo? Para a SUSE? Não precisa, porque é tudo automatizado. Você liga para o próximo hardware vendor que te entregar uma máquina mais barata, um custo mais efetivo. E você troca e coloca a máquina. Nossa, eu posso ter máquinas de múltiplos vendors aqui? Pode. Porque a gente está focando na tecnologia. Queimou um disco. Eu tenho que ligar para a fornecedora de storage falando que existe uma matriz de compatibilidade com a minha storage, que só pode ser daquela versão. Não. Eu já falar, tem que ser daquela tecnologia. Tem que ser um SATA, tem que ser um SSD. Você não tem a matriz de compatibilidade, porque aqui é tudo gerenciado por software. Tudo por software. E suportando já hoje ARM. Então, se você quiser crescer teu ambiente para uma arquitetura mais econômica, em comparação a geração de calor, consumo de energia, hoje a gente já suporta ARM. Então, basicamente é simplicidade. O seu cluster hoje, eu tenho área de armazenamento cru. Tipo, vai 1 tera, 1 peta, e você define como você vai distribuir isso aí. Se eu preciso ter um cluster aqui em São Paulo, um cluster no Rio, a solução faz isso para você sem te cobrar mais nada. É um cluster lá, um cluster aqui, a replicação funciona de forma simples. É só criar uma regra de distribuição. Lembra do rule set aqui? Simples. Hoje eu suporto compressão. Então, se eu quiser ter realmente uma utilização mais efetiva, realmente melhorar o custo que eu tenho de armazenamento, eu posso fazer compressão. E tudo que a gente está falando aqui é open. Tudo é open. Aslan, legal. Então, eu posso criar LUNs, entregar para Linux, para Windows, para VMware. Sim. Aí vem uma pergunta chamada, cara, e a velocidade disso? A velocidade vai depender do quanto de hardware e tecnologia você vai entregar. Se você precisa de uma replicação de número maior, ok, você pode ter realmente uma latência em si disso. Mas não é uma latência tão insignificante, mas eu posso fazer no Berry. Tipo, entregou na primeira máquina, já disponibiliza para a aplicação e ele faz a distribuição, não trava a aplicação. Então a velocidade aumenta muito. Oi, um ponto que a gente às vezes sabe, mas pensa num conceito muito tradicional. Como é que é o modelo de subscrição que a SUSE oferece para os clientes desse SUSE Enterprise Storage? É por nó. Então, se hoje você está entregando aqui, eu estou entregando, perceba que tenho 1, 3, 2, 4, eu tenho 4 máquinas, está vendo? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 máquinas aqui no campo do hostname. Se você está usando 4 máquinas e está entregando 1 peta ou 50 teras, para a SUSE interessa só o número de máquinas. Isso é importante porque você sabe que você vai ter um crescimento, você só precisa adicionar a subscrição de máquina. Se uma máquina hoje está entregando uma máquina física 100 teras, se daqui a 2 anos você colocar uma máquina que entrega 2 teras, 200 teras, você vai pagar o mesmo preço, de 100. Só que você não está comprando software. Você está comprando suporte com a SUSE, garantindo que teu ambiente vai estar rodando 100%.
atualizado, a SUSE vai disponibilizar as atualizações. E um ponto que a gente sempre acaba esquecendo: a garantia de continuação de inovação. A subscrição para qualquer solução da SUSE é um contrato de 1 ano, 3 anos, 5 anos, ou o tempo que vocês quiserem. Mas o ponto é, a garantia que essas interfaces, essas soluções, elas vão ter uma continuidade. Por que eu gosto de falar isso? Exatamente nesse momento, eu vou aumentar um pouco. Aqui eu tenho os discos. O disco 0 está na máquina 3, o disco 1 está na máquina 2. Perceba que é totalmente distribuído. Na hora que eu for crescendo, ele vai distribuir isso. E o algoritmo ele sabe, porque tudo isso aqui é baseado em peso e, mais tecnicamente, uma árvore inversa, onde você tem galhos e cada galho tem peso. Mas, continuação em relação à inovação de tecnologia. Na versão anterior dessa solução da SUSE, eu tinha um cara chamado FileStore. O que seria FileStore? Armazenamento comum. Eu tinha um sistema de arquivos, que nem, por exemplo, o NTFS do Windows, mas usava o XFS, por exemplo. Então, ele passava por toda a camada do sistema operacional. Como fosse uma gravação de uma aplicação comum. Aplicação comum. Ok. Aí, falando mais tecnicamente, o VFS, toda a camada do Linux, mas falando do XFS, que era o sistema de arquivo que a gente utilizava. É um sistema de arquivo POSIX e não garantia a atomicidade necessária para o CEF garantir integridade. Então, tinha que fazer várias operações. Poxa, Aslan, isso é ruim. Era. Porque com essa solução chamada Blue Store, a gente armazena diretamente cru, no disco, raiz, sem passar por nenhuma camada. A performance aumentou de 2 a 3 vezes de velocidade. Eu não estou falando de uma vez só, 1.5, é 2 a 3 vezes de velocidade. Se eu entregava 400 megabits, agora eu entrego 800 ou até mesmo 1 giga.2. Pô, legal, irmão. Mas só por estar escrevendo em raiz, exatamente no disco cru, sim. Só. E todos os clientes que tinham já o SUSE Enterprise Storage 4, que é assim, a gente está falando da versão 5, que usavam o FileStore, a SUSE lançou a versão 5. O que é, tradicionalmente falando, uma empresa de software faz? Lancei uma atualização. Você tem um feed para pagar para ter a atualização dessa versão. O conceito da subscrição não é isso. É um contrato que a SUSE vai continuar te inovando as soluções e vai te entregar isso. Então, todo cliente que tinha a versão 4 e a subscrição estava válida, exemplo, faltava 6 meses para lançar a versão do SUSE 5. Um cliente foi lá e instalou a versão 4 com o FileStore, começou a utilizar. A SUSE lançou a versão 5, sabe o que o cliente tem que fazer? Só atualizar. E usufruir das novas tecnologias, de uma interface mais nova. Esse é um ponto importante, tem que lembrar. A ideia da subscrição não é somente entregar isso aqui, só, ok, se está amarrado na versão. É a continuidade, a SUSE vai continuar fazendo a entrega de inovação de tecnologia para vocês. Então, por exemplo, todo o gerenciamento aqui de nós, consigo ver todos os nós, IPs, consigo criar todos os portais de iSCSI. Eu gerencio o iSCSI para a interface web da minha storage. Só que um ponto importante aqui é, o que seria esse SCSI? Normalmente é uma máquina tradicional, máquina comum, que você vai colocar para ser o caminho de gateway. Vai estar na frente do seu cluster. Aslan, então isso vai fazer a função de uma controladora. Yes, exatamente, já estão pegando o jeito. A função de uma controladora. Eu posso, então, colocar várias máquinas comuns para servir de função de controladora? Sim. Então, quer dizer que eu posso botar 4 máquinas e servidores comuns, entregando a interface de 1 GB, e fazer agregação no meu VMware para pegar 4 GB da minha storage? Sim. E se for 10 GB? Vai ser 40. Só somar. E funciona ativo, 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 ativo? Sim. A gente é a única que oferece uma solução de iSCSI dentro do CEF ativo, ativo. Não é somente ativo e backup. Redundância. A gente trabalha todas em conjunto. Isso foi inovações que a SUSE trouxe para a ferramenta. A parte de NFS,
consigo gerenciar os caminhos, os exports de NFS do meu ambiente pela interface web. Eu consigo gerenciar toda a parte object, user e os buckets que são expostos via object storage no meu ambiente. Eu não preciso de client, esse é um ponto importante. Não sei só. Mas vamos lá, legal. Vou criar milhões de coisas. E como é que eu vou garantir que a performance está ok? Como é que eu posso ter um acompanhamento disso? Voltaremos ao dashboard. Perceba que embaixo na internet tem alguma coisa. Enquanto está carregando. Pronto. Percebam quantas máquinas eu tenho no meu ambiente, quantos monitores? 3. Eu tenho 19 RAIDs. Lembra que o pool é uma coisa lógica? Eu tenho 19 modos de distribuição de dados de forma lógica. 19. Minha capacidade do cluster, hoje eu estou somente utilizando 46,5. Ou eu estou consumindo aproximadamente 61%. Esteja disponível no caso. 8 discos estão dentro do cluster, 8 estão up, ou seja, se eu tiver algum disco fora do cluster, algum disco down, ele vai mostrar para mim. Aí ele está falando questão da latência. Deixa eu botar aqui em 1 minuto. A latência média para aplicar algum tipo de alteração em cada disco e o commit. Então, tenho aí 26 microseconds. A capacidade de consumo do cluster, perceba que eu consigo acompanhar com o tempo. A quantidade de IOPS, perceba que eu tive aqui um incremento razoável. Aslan, legal, quero pegar hoje das 4 horas da manhã até as 8. Eu posso selecionar um período, ele vai mostrar tudo para a gente. Adorei esses gráficos, é bem interativo. Eu quero exportar isso para um dashboard. Eu só clico aqui, ó, throughput, view. Bom, um pouquinho maior, né? Mas eu quero voltar. Quero pegar esse throughput e compartilhar com a interface dashboard que eu tenho. Posso vir, copiar. Jogar para outra ferramenta. Pô, legal, João. Isso aí tá vendo a visão geral do cluster. Tem algum detalhamento melhor? Bom, vamos lá. Perceba o seguinte, só antes de mudar. Eu consigo gerenciar múltiplos clusters pela mesma interface. Então pense assim, eu tenho cluster aqui em São Paulo, tenho um cluster no Rio, tenho um cluster em Belo Horizonte, eu tenho uma réplica, fazer um ring, por exemplo, que a réplica funcione entre eles, isso é possível. Eu consigo gerenciar todos pela mesma interface. Eu posso vir consumir informações de cada disco. Então perceba, a utilização, quantidade de distribuição de grupos, é um pouco da lógica. Eu tenho acompanhamento de latência do disco, então perceba que eu tenho a variação de latência de cada disco. Aslan, isso é cada disco. De cada disco do meu cluster. Posso ter 1.000, 2.000 discos, eu vou ter latência, throughput de cada disco. Beleza? Pô, Aslan, e a máquina? Cadê os nossos? Lembra que a gente está falando de máquina comum. Linux está rodando ali. Então eu posso ter acompanhamento de CPU, memória, tráfego de rede, utilização de disco, quanto de complementação de disco ele tem, I/O de cada partição, disco. Como isso aqui está rodando no ambiente virtualizado, eu não consigo ver algumas informações, mas, por exemplo, eu consigo ver o tempo que um disco está ligado. Quanto tempo ele já ficou ligado? Você tem aquele conceito de o tempo de vida de um device em si, e eu consigo acompanhar o tempo de vida desse disco. E até mesmo a temperatura. Isso de cada disco, de cada máquina desse cluster. De um cluster aqui ou em outro estado. Ok? E dos pools. Eu consigo acompanhar diretamente pelo pool. Lembra que é uma distribuição lógica. Então, dentro de um pool, como fosse um RAID, eu tenho várias LUNs. Eu posso fazer acompanhamento diretamente de um pool, de um RAID, ou de um alum, especificamente de um alum. Se eu quiser fazer um acesso de um alum mais direto, vou em RBD, que é o conceito tradicional de LUN,
e eu só clicar em qualquer LUM. Eu vou ver quanto de utilização, por exemplo, a Backup 1 tem um tamanho de 10 megas. Eu abro as estatísticas dela. Posso acessar pelo aquele mesmo modo que eu fiz, mas vai deixar aqui disponível para a gente. Pronto. Não tem ninguém consumindo essa LUM, então, obviamente, eu não tenho gráficos para poder apresentar. Beleza? Bom, a ideia é quebrar paradigmas. Mostrar um pouco do Crush Map, antes que eu esqueça. Eu falei que é uma árvore inversa, raiz do topo, eu tenho vários galhos, então posso falar que um pedaço de um galho é um data center, um pedaço de um galho é outro data center. E eu faço replicação entre galhos, entre discos, dentro do mesmo cluster em tecnologias diferentes. Uma pilha só de discos SD, uma pilha de discos só SATA, uma parte só de NVMe. E uma questão dos compromissos que a Suzy tem, muda para o slide, por favor, é continuação de inovação nessa solução. A gente fala um pouco da questão do roadmap, como o OpenStack existe, codinomes, como o Ceph é como fosse uma lula, como fosse um peixe, eu não lembro exatamente qual é, e tem os tipos Luminous, Minic, Natius, então são tipos de peixes. Então a gente está na versão Luminous, tudo que a gente entrega, acesso via NFS, resiliência, o que a gente tem de futuro, e a gente sempre programa para 2 anos as tecnologias. Roadmap tanto do OpenStack quanto do SUSE Enterprise Storage, do Container as a Service, do Cloud Application Platform, todas são disponíveis. É só falar com a gente consegue apresentar isso para vocês. De novo, da visão de ser open, a gente está falando somente aqui da engine, da tecnologia do Ceph. O que a gente pretende entregar, Samba, replicação assíncrona, multi-sites, replicação multi-site de redundância, ou a parte de monitoramento de hotspot seria hot standby para a parte de disco, QoS, suporte oficial de RDMA e nosso roadmap para a interface de gerenciamento. Como nosso objetivo para o OpenStack e para toda a infraestrutura é ser simples, facilitar o gerenciamento. Foca somente na tecnologia, utilize a tecnologia e não se preocupe com a infraestrutura, porque é o nosso trabalho facilitar a vida de todos os clientes em relação a isso. Nossas soluções são para infraestrutura definida como software, por software, mas simplicidade é um ponto forte. Beleza? Pessoal, muito obrigado. A gente vai falar agora sobre um case, especialmente sobre OpenStack e SUSE Enterprise Storage. O meu amigo Pedro Amaro, como o Gerard fala, vai falar um pouco aqui para vocês sobre. Obrigado.